Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar uma história diferente. Essa história não tá na Bíblia, mas é a história de uma pessoa que amava muito as mensagens da Bíblia. Quem será? Essa história tá nesse livro aqui. Quem foi Martinho Lutero? Você sabe quem foi Martinho Lutero? Hoje, dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Luterana e por isso nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bem? Martinho Lutero nasceu na Alemanha em 1483. Ele sempre foi um menino muito estudioso e por isso, quando ele fez 14 anos, os seus pais o enviaram para outra cidade para continuar os seus estudos. Naquela época, as pessoas não tinham assim livros em casa igual a gente tem hoje. Então, nesse lugar foi a primeira vez que Martinho Lutero viu uma Bíblia e ele ficou muito impressionado. Ele continuou crescendo e estudando. E depois de se formar em Belas Artes, ele resolveu que ele iria continuar estudando. Naquela época não era tão fácil estudar como é hoje, e os pais dele fizeram um grande investimento. A ideia inicial é que ele se tornasse advogado, mas não foi isso que aconteceu. Em uma noite, ele estava viajando, e no meio da noite começou uma tempestade muito forte. Ele ficou com muito medo, e rezou e prometeu que se sobrevivesse, ele viraria um monge. Então, Martinho Lutero se encaminhou para estudar e virar monge. O seu pai não gostou nada disso, mas depois de um tempo acabou se acostumando com a ideia. E até foi a primeira missa que seu filho oficiou. Acontece que Martinho Lutero tinha uma coisa que ficava martelando sempre na sua cabeça. Será que ele conseguiria ir para o céu depois de morrer? Ele acabava pensando em Deus sempre como um juiz muito severo e muito bravo que vivia julgando tudo o que ele fazia. E ele acabava tendo certeza que por causa das coisas que ele fazia, o seu destino seria o inferno. Isso ficava na cabeça de Martinho noite e dia, até que ele teve uma ideia. Enquanto ele estava na igreja, a igreja fazia coisas que ele não concordava. Como podia ser assim? Ele resolveu procurar todas essas respostas no único lugar confiável. Isso mesmo, na Bíblia. Foi na Bíblia que Martinho encontrou as respostas para a sua grande pergunta. Como ir para o céu? E ele resumiu assim. 1. Somente Cristo. Podemos ser perdoados somente porque Jesus deu a sua vida para pagar todos os nossos pecados. Somente a fé. Somente pela fé nós podemos crer no perdão de Deus. E somente a Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus. Só ela nos indica o caminho da salvação. E ele começou a espalhar essa novidade para todo mundo. Mas então apareceram outros padres que foram mandados por Roma, dizendo que as pessoas deviam comprar o perdão de Deus. Será que era isso mesmo? Essa era mais uma daquelas coisas que aconteciam. A igreja acabava dizendo uma coisa, mas fazia outra. Então Martinho resolveu agir. Ele escreveu 95 teses, que são como argumentos, contra a venda do perdão e acabou colando isso na porta da igreja. Assim todo mundo poderia ler. Só que daí começou uma confusão. Muita gente apoiou Lutero, mas muita gente ficou contra ele também. Os seus superiores na igreja mandaram chamá-lo para que ele fosse se explicar e pedisse perdão. Lutero foi, mas depois de apresentar as suas ideias, ele teve que fugir, sair correndo. Ainda bem que ele tinha muitos amigos. O problema não foi resolvido e acabava crescendo. Os amigos de Lutero, então, o ajudaram e o esconderam no seu castelo, onde ninguém conseguia encontrá-lo. Carlos V, que era o imperador naquela época, deu razão aos inimigos de Lutero e acabou considerando ele um fora da lei. Mas Lutero não ficou dentro do castelo sem fazer nada, não. Neste tempo, ele traduziu todo o Novo Testamento para a língua alemã. E escreveu muitos livros também. A Bíblia não era sempre traduzida na língua das pessoas que moravam nos lugares. Então era muito difícil as pessoas terem acesso a uma Bíblia. Com essa tradução, muita gente mais poderia ler a palavra de Deus e se sentir tocado por ela. Depois de quase um ano escondido, Lutero resolveu voltar à sua vida normal. Ele trabalhou bastante e muitas pessoas mudaram a sua forma de viver e a sua fé. Isso acabou incomodando tanto a Igreja Católica que ele foi expulso. Mas isso até foi bom, trouxe mais liberdade para a sua vida. Lutero, então, se casou. O imperador Carlos V voltou a chamar Lutero e seus seguidores para cobrar novamente explicações. Eles trabalharam muito e explicaram tudo para o imperador.
Ele não mudou de ideia, mas as perseguições a Lutero pararam finalmente. Então eles começaram a ser chamados, o Lutero e os seus amigos, de luteranos, para se diferenciarem de outros cristãos alemães que eram católicos. Lutero continuou a pregar e a escrever livros e a compor hinos de louvor a Deus. Ele escrevia muito, ele é autor de muitos e muitos livros e hinos que nós cantamos até hoje na igreja. O resultado de todas essas aventuras é que a coragem de Lutero de enfrentar os problemas da Igreja Católica acabou abrindo uma porta e mais pessoas desafiaram esse tipo de opressão, colocando em prática a verdadeira palavra de Deus. Lutero morreu com 62 anos. E se fosse possível perguntar para ele o que ele achou de toda essa história, sabe o que eu acho que ele diria? Ele diria que valeu a pena e que ele faria tudo de novo. Muito legal essa história, né? Você sabia que Lutero fez tudo isso? Que bom! Assim nós não precisamos pagar pelos nossos pecados e comprar um lugar no céu, pois Jesus já morreu e salvou a todos nós, eu, você e todo mundo. Que tal comemorar essa vida muito legal de devoção a Deus? Um super beijo e até a próxima!